É frequente encontrar argumentações em vários lugares. Nas mídias, nos jornais, com os amigos, nas revistas. Olha, nos jornais, por exemplo, isso é muito comum, né? Mas, ao ler tais argumentos, temos que prestar atenção para identificar adequadamente onde estão as premissas e a conclusão. Nem sempre isso está de forma, digamos, explícita. Finalmente, saber, é claro, se o argumento apresentado é forte ou fraco. O próximo exemplo que vamos ver nessa aula considera um debate que surgiu em um jornal a respeito de ações afirmativas. Essas ações que procuram sanar, digamos, as pretensas injustiças cometidas contra as minorias. Contra os negros, por exemplo, que na história, num certo período, foram escravizados. Uma outra coisa importante. Na análise do argumento que vamos ver a seguir, observe que essa análise é claramente uma interpretação de texto. Ou seja, analisar argumentos e interpretar textos são coisas, digamos, gêmeas. A análise do argumento demanda uma interpretação do texto e a interpretação do texto nos leva à análise de argumentos. Veja então um exemplo. Temos aqui um argumento. Um longo argumento. A conclusão aparece logo no começo e também no fim. E esse argumento nos diz o seguinte: o que se passa é que a ação afirmativa é contraproducente ou inútil e é tempo de acabar com isso. E depois da argumentação, novamente a conclusão: sim, é tempo de acabar com os programas de ação afirmativa. Vejamos quais são as premissas colocadas nesse argumento que pretendem nos convencer sobre essa conclusão. No primeiro parágrafo, considere-se em primeiro lugar o que a ação afirmativa deu aos negros. Desde que as leis dos direitos civis de 1964 foram aprovadas, o fosso entre os níveis de emprego de brancos e negros não diminuiu, tendo-se até alargado em alguns mercados. Isso acontece porque ter um lugar aberto numa universidade ou num escritório prestigiado de advogados não ajuda as pessoas que mais precisam de auxílio, os excluídos sem futuro que vivem nas áreas metropolitanas degradadas. E as premissas continuam. Por que não lutar antes contra os verdadeiros problemas? Como o crime violento nas áreas metropolitanas degradadas, por exemplo? Os estudos mostram repetidamente que o crime é um dos maiores inibidores das empresas e da criação de empregos onde estes fazem mais falta. Mas os progressistas têm aversão à luta verdadeiramente contra esse destruidor insidioso de vidas e futuros. Continuando. Um ensino sólido é fundamental para ajudar as minorias em desvantagem. Isso significa um ensino de qualidade o mais cedo possível, assim como na faculdade. Contudo, hoje em dia, as escolas públicas das zonas degradadas, que o sistema de ensino se recusa a reformar honestamente, raramente são algo mais do que esgotos dominados pela violência. Também as famílias precisam ser corrigidas. O indicador número 1
de criminalidade em qualquer bairro não é o nível dos salários, nem o nível de ensino, mas o número de lares com pais divorciados. O número elevado desse tipo de família, nas zonas degradadas, mostra por que razão essas crianças estão preparadas para uma vida de violência e não para uma vida de sucesso. Nenhuma ação afirmativa no mundo pode resolver esses problemas. Mas, ao concentrarem-se na ação afirmativa, os progressistas cheios de boas intenções evitam fazer seja o que for quanto aos problemas reais que os desfavorecidos enfrentam. Para finalizar, a minoria e as mulheres de classe média já não precisam de programas de ação afirmativa, se é que alguma vez precisaram. As mulheres negras com cursos superiores, por exemplo, ganham mais em termos globais do que suas contrapartes brancas. Quando fatores como a idade e o seu próprio estatuto familiar são controlados, as mulheres ganham 98% do que os homens ganham. E as minorias desfavorecidas perdem com esses programas, porque os seus problemas reais são passados em claro. Sim, é tempo de acabar com os programas de ação afirmativa. Observe que apresentamos um longo argumento contra as ações afirmativas. Vamos analisar esse argumento por parte. É claro que, como nem sempre é possível mostrar o todo de uma vez, vamos focar em alguma parte e, para contextualizar essa parte, por vez, às vezes será necessário você voltar ao argumento inicial, ele como um todo, e ver onde tal parte que está sendo analisada se insere. Vamos então ao início da análise desse longo argumento. Inicialmente, devemos observar o que é a conclusão do argumento. Como dissemos, a conclusão é essa: é tempo de acabar com as ações afirmativas. Represente tal fato por B. Primeira questão: o que são ações afirmativas? É importante esclarecer tal fato, porque estamos falando sobre esse tema e não pode ter margem de dúvidas. Isso deve ser bem esclarecido. E isso não está bem esclarecido no texto, no argumento. Mas por que devemos acabar com as ações afirmativas? Conforme o argumento, ele coloca o seguinte: que a ação afirmativa é contraproducente ou inútil. E isso é uma premissa para que se acabe com as ações afirmativas. Ou seja, A implica B. Novamente, o que significa ser contraproducente? É importante esclarecer tal fato. Para esclarecer tal fato, por que é contraproducente, o autor do argumento coloca várias premissas. A primeira delas é essa premissa C. Desde que as leis dos direitos civis de 1964 foram aprovadas, tudo isso ocorreu. E do ponto de vista dele, tal fato, C, implica em A, que diz que ação afirmativa é algo contraproducente ou inútil. Então, tem-se a questão. Primeiro, a premissa C é verdadeira ou falsa? E essa implicação, qual a qualidade dessa implicação? E o argumento prossegue, coloca uma outra premissa. Isso acontece porque ter um lugar aberto numa universidade ou num escritório prestigiado de advogados e assim por diante, tal fato D implica em C. Ou seja, é por causa de D, dado D, que temos esse fato,
em C, que o fosso entre os níveis de emprego de brancos e negros não diminuiu. Mas aqui aparecem alguns termos vagos. O que significa o termo ajudar? Ajudar é o objetivo das ações afirmativas? Será que esse é o caso, né? Então, observe que esse termo ajudar é vago. E ele está nessa premissa. Não ajuda ter essa condição. Vamos continuar com a análise, passo a passo. Sempre lembrando, se for necessário, volte ao argumento como um todo para localizar a parte que estamos analisando. Na sequência da análise, o autor coloca: por que não lutar antes contra os verdadeiros problemas? Observe que isso é uma pergunta de retórica, não serve para nada. Como o crime violento nas áreas metropolitanas degradadas, por exemplo, aqui sim, aqui dá um exemplo de um problema. Vamos apresentá-lo por X. Esse é um exemplo de verdadeiro problema. Então, o autor está considerando que os problemas reais são os financeiros e os criminais das minorias. Esses são os únicos problemas? Uma questão. Será que é? Será que não tem? Será que não há outros problemas? Será que temos aqui uma falácia do falso dilema? Enfrentar os verdadeiros problemas ou continuar com as ações afirmativas? Será que não é possível fazer as duas coisas? Enfim, os estudos mostram que, repetidamente, que o crime é um dos maiores inibidores das empresas e da criação de empregos, onde esses fazem mais falta. Em outras palavras, ele está dizendo que X implica Y. Mas aqui temos problemas. Onde estão esses estudos? Puxa, se não são apresentadas as referências, podemos descartar essa afirmação, não serve para nada. E o argumento prossegue, dizendo: os progressistas têm aversão a lutar verdadeiramente contra esse destruidor insidioso de vidas futuras. Isso é um mero ruído, não serve para nada uma afirmação dessa. É simplesmente, digamos, uma afirmação de impacto para chamar a atenção. Seguindo na análise do argumento, é colocado o seguinte: o ensino sólido é fundamental para ajudar as minorias em desvantagem. Isso significa um ensino de qualidade o mais cedo possível, assim como na faculdade. Considerando tais premissas como sendo W, o que o autor do argumento está dizendo é que W implica em resolver os verdadeiros problemas. Aqui temos afirmações altamente plausíveis. Na sequência, tem-se o seguinte: contudo, hoje em dia, as escolas públicas das zonas degradadas e tudo mais, essa premissa é ruído, não serve para nada. O que significa, por exemplo, reformar honestamente? Esgotos. Esgotos dominados pela violência. Não serve para nada uma afirmação dessa. Preste atenção. Também as famílias precisam ser corrigidas. O indicador número 1 de criminalidade em qualquer bairro é isso aqui. O número elevado desse tipo de família em zonas degradadas mostra por que razão as crianças estão sendo preparadas para uma vida de violência e não para sucesso. Temos aqui um conjunto de afirmações muito vagas, não servem para nada. De novo, ruídos. Então, na sequência da análise do argumento, chegamos ao ponto crucial. Veja, o ponto crucial: tenta-se provar que o argumento não se baseia no falso dilema. E para isso,
o autor afirma o seguinte: nenhuma ação afirmativa no mundo pode resolver esse problema. Os verdadeiros problemas, né? Quais problemas? Os problemas reais do ponto de vista do autor. Então ele está dizendo que P não implica que, dado P, eu não consigo resolver os problemas reais. E aí prossegue. Mas, ao se concentrarem na ação afirmativa, os progressistas cheios de boas intenções evitam fazer, seja o que for, quanto aos problemas reais que os desfavorecidos enfrentam. Ao focar nas ações afirmativas, os progressistas não resolvem os problemas reais. É isso que ele está dizendo. Uma tentativa de provar que não temos uma falácia do falso dilema. Então, nessa passagem, o autor está tentando nos provar que não temos um falso dilema. Mas, afinal, quem são os progressistas cheios de boas intenções? Será que existem outras pessoas que poderiam resolver os problemas reais? São coisas vagas. Precisam ser respondidas essas questões. Na sequência, o argumento coloca tais premissas. As minorias, as mulheres de classe média já não precisam de programas de ação afirmativa e assim por diante. O que temos aqui é uma premissa implícita. O único objetivo da ação afirmativa é a igualdade financeira imediata. Ao colocar coisas desse tipo, o que está implícito é esse fato. Além disso, quais são as fontes em que as informações se fundamentam? Tais informações. Se não são apresentadas as fontes, tudo se torna ruído. Além de mais, está precisando disso aqui, uma explicação do que se entende por ação afirmativa. Uma ação afirmativa não é só resolver problema de igualdade financeira imediata. Além disso, disse o seguinte: e as minorias desfavorecidas perdem com esses programas porque os seus problemas reais são passados em claro. Isso aqui é simplesmente uma repetição da ideia geral do argumento. E aí o argumento termina: sim, é tempo de acabar com os programas de ação afirmativa. Repete-se a conclusão. Portanto, tendo visto esse argumento grande, temos conclusões finais sobre o argumento. Veja, conclusões finais sobre o argumento apresentado. Ele apresenta afirmações muito vagas, sem sustentação. Ele apoia no falso dilema. Ele não consegue resolver esse fato. Não fica claro o que se quer dizer com ação afirmativa. O autor tem uma visão muito restrita do que é ação afirmativa. Parece ser apenas atender a questões financeiras. Conclusão de tudo: o argumento é fraco. Vamos salientar algo muito importante. Veja como a análise de um argumento corresponde à interpretação de um texto. É importante você perceber isso. Então, aprender a argumentar vai fazer de você um bom interpretador de texto. E, naturalmente, as pessoas que interpretam bem textos escrevem bem. Tudo está, digamos, andando junto. Para argumentar bem, preciso interpretar bem. Para interpretar bem, preciso argumentar bem. E se interpreto bem textos, escrevo bem. Se escrevo bem, interpreto bem textos e argumento bem.